Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. O papo de hoje vai ser sobre os pensamentos. Um papo muito sério, porque os pensamentos são muito importantes na nossa vida. Eles podem fazer com que nós tenhamos uma vida saudável, feliz, harmônica e muito longa. Ou então eles podem fazer com que nós tenhamos uma vida cheia de doenças, de escassez, de tropeços, trabalhos e que morramos antes do prazo de validade. E por que isso? Porque os nossos pensamentos não são como muita gente imagina, uma coisa assim vaga. A gente pensa e aquilo se esvai na atmosfera como se fosse uma poeira, uma fumaça. Não, os nossos pensamentos são energias eletromagnéticas que nós ah, podemos lançar a distâncias inimagináveis. Pensou? Criamos uma coisa, uma energia. E essa energia é vida. Nós sabemos que energia é vida. E ela pode, então, causar até prejuízo se nós pensarmos alguma coisa muito ruim, alguém está passando perto, pode captar esses pensamentos e até se sentir mal, como nós também, às vezes, nos sentimos mal em certos ambientes e não sabemos por quê. Estão cheios de miasmas de pensamentos de baixa frequência. Dois, em 400 anos antes de Cristo, já o sábio grego Sócrates, ele disse uma frase de 5 palavras que poderiam ter transformado o mundo se todos tivessem entendido o que ele estava dizendo, apesar de ter falado para quem quisesse, tivesse ouvidos de ouvir. Ele disse o seguinte: nós somos o que pensamos. 5 palavrinhas, vou repetir. Nós somos o que pensamos. E é verdade, porque os nossos pensamentos têm força e fazem a nossa vida ser diferente. Muitas pessoas no mundo que hoje são famosas ou pelos pensamentos, pelas invenções, pelas obras, pela riqueza, pela capacidade de trabalho, todas elas, segundo pesquisas feitas recentemente, todas se utilizaram dessa máxima, mas também todas pertenciam a quê? Sociedades secretas, sociedades teosóficas, Rosa Cruz, maçonaria e assim por diante. E nesses lugares elas aprenderam o valor que tem justamente os pensamentos. Jesus Cristo também nos contou isso. Ele disse, por exemplo, pedi e recebereis. Não colocou nenhuma dúvida aí. Ainda disse mais, batei e a porta se abrirá. E nós ficamos sabendo mais um pouco quando ele disse, ó homens de pouca fé, se vocês quiserem que essa montanha se afaste, é só dizer e ela se afastará. Mas muita gente não compreendeu isso. Tão poucos compreenderam que não aproveitaram todas essas lições. Jesus disse mais ainda. Ele disse aos discípulos: eu não fiz nenhum milagre. Tudo que eu fiz, vocês também podem fazer. Mas ele reclamou quando ele curou
os leprosos, que eu não lembro o número, se era 9, se era 11, né? E um deles só que voltou para agradecer. E ele, cada vez que curava alguém, ele dizia: vai e não peques mais. Como é que a gente peca? A gente peca pensando coisas erradas e fazendo coisas erradas. Então, passaram-se 2350 anos lá da época de Sócrates, quando essas palavras tomaram um sentido mais completo. Foi em 1950, ou melhor, na década de 50 do século passado, que foi feita uma grande descoberta. Uma descoberta de coisa que a gente já sabia, mas em todo caso tinha um elemento diferente aí. Sabia-se que a lei da atração para a química e para a física diz que dois elementos diferentes se atraem. Aí existe a combinação, então, para fazer os compostos. Mas esta lei é completamente o inverso quando se trata de pensamentos, de emoções, de sentimentos. Aí é o contrário. Pensamentos, sentimentos iguais se atraem. Então foi descoberta o quê? A lei da atração. E mais ainda, logo em seguida também da gratidão. O que resultou que pensamentos, emoções iguais atraem pensamentos iguais, emoções iguais e, portanto, sentimentos e situações iguais. Daí o pensamento de Sócrates ter toda a razão. Se você é o que você pensa coisas boas de elevado padrão vibratório, você tem aquela vida. Mas se você pensa só em escassez, em miséria, doença, você vai ter isso aí. Cada vez que você reclamar, que você pensar, é essa vida que você vai ter. O que nós vamos então fazer? Vamos começar a mudar o nosso modo de ser. Eu até que tenho uns conselhos para quem quiser fazer isso. Vamos começar por pegar um caderno e escrever na primeira página em branco o nosso nome completo e botar ali agradecimentos. E você vai experimentar escrever 10 agradecimentos, 10 coisas na sua vida que você é agradecido a Deus. Você pensa que é fácil? Experimente, garanto que você vai parar no terceiro argumento e não vai conseguir escrever hoje mesmo 10 coisas. Depois você pode até acrescentar mais, mas eu vou tentar ajudar você. Quer ver que você tem bastante coisa para agradecer? Vamos começar. Primeiro, Senhor, eu vos agradeço pelas minhas pernas, que me deixam andar, me levam a qualquer lugar. Eu corro, eu salto, eu nado, eu danço. Muito obrigada. E agradeço pelos meus braços, que me permitem abraçar, me permitem trabalhar e me permitem tudo que eu precisar delas. E agradeço também pela minha visão. São dois olhos que me permitem ver a beleza da natureza, os pássaros, as flores, as pessoas que eu amo. Também lhe agradeço pelos meus ouvidos, que me permitem ouvir música, o canto dos passarinhos, ou as palavras amorosas que eu mesmo digo, que ouço dos outros. E agora vem o quinto. Olha que eu já achei 4 bem depressa, mas eu vou dizer um quinto,
que os outros são de dois em dois, mas este engloba um montão de coisa de muitos anos. Sabe o que é? Lembre-se de agradecer aos seus pais todo o dinheiro que eles gastaram, toda a atenção, o carinho, o tempo, as oportunidades que lhe deram, desde que você nasceu até o dia que você se tornou independente. Olha que é 1 milhão de coisas aí. E você já se lembrou disso alguma vez na vida para agradecer? Essas são 5 sugestões. As outras, você já não vai ter tanta dificuldade se você, em vez de procurar coisas grandiosas, você procurar as miudinhas, as pequenas para agradecer. A segunda é uma magia. Você vai escolher ou comprar ou achar uma pedra que lhe atraia pequenininha e você vai lavá-la com água e sabão oba, sal grosso. E vai deixá-la no sol por alguns dias. Depois você vai começar a usá-la como o seu imã para atrair as coisas que você agradecer. Você vai colocá-la de noite na mesinha de cabeceira e vai de manhã, quando se acordar e colocar os pés no chinelo, você vai fazer o seguinte: pega a pedra com a mão esquerda, coloca no coração e começa. Senhor, obrigada pela noite bem dormida. Obrigada por estar vivo e obrigada por mais esse dia que eu vou ter oportunidade de me melhorar em muitos sentidos. Depois você coloca essa pedrinha dentro de um dos bolsos da roupa que você vai usar. E durante o dia, toda vez que lhe acontecer alguma coisa que você acha que merece agradecimento, mas não pense em grandes coisas, coisas pequenas. Alguém sorriu para você, outro foi extremamente gentil, outro lhe tirou de uma dificuldade. Você vai tocar na pedra e dizer: obrigada, Senhor. Esses 2 costumes simplesmente vão começar a transformar a sua vida em uma vida bem melhor. Se vocês gostaram desses conselhos, comecem a segui-los e não interrompam nunca, porque a vida de vocês vai começar a se transformar e nem vai demorar muito, porque os pedidos positivos são muito mais aceitos mais depressa do que os outros. Fiquem na paz de Deus e obrigada.